Olá, tudo bom? Por acaso você tem sentido dor na região abdominal, cansaço, gases, barriga estufada, irritabilidade? Sabia que isso pode ser um sintoma de vermes e muitas pessoas estão infectadas com vermes e nem sabem. Vou falar mais para você sobre o que causa essa infecção por vermes, quais são os remédios e a frequência para você usar no dia a dia. Você vai adorar, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar sobre esse assunto que é muito importante. Falar mais sobre essas infestações por vermes que acometem muitas pessoas. E é importantíssimo falar sobre isso porque cada vez mais a gente vê pessoas com sintomas que podem ser vermes. Tem gente que acha que tem um problema de saúde, uma doença, e quando vai ver, tá tratando, usando remédio para uma doença específica e era verme. Eu tenho até um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. E um vídeo falando especificamente sobre sintomas de vermes, remédios caseiros para vermes. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você já teve verme alguma vez, qual foi o verme que você teve e qual foi o tratamento que você fez. Eu adorava o seu comentário aqui e isso pode inclusive me inspirar para trazer mais vídeos assim para você. Se você tiver alguma dúvida, algum pedido, coloca para mim aqui embaixo nos comentários e já vai deixando a sua curtida porque isso me ajuda muito e me sinaliza que você gosta desse assunto. Eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim para você. É super importante então falar mais sobre essa infestação por vermes que acomete muitas pessoas, porque tem gente que tem sintomas de verme e não sabe. Porque esses sintomas de infecção por verme, infestação por verme, estão muito relacionados à parte gástrica, normalmente, né? Então, a pessoa que teve uma infecção agora recente, ela pode estar com diarreia, com gases, com desconforto abdominal, com cólica, isso porque o verme acabou de se alojar ali, você começa a ter uma resposta imunológica, inflamatória do seu intestino para tentar resolver essa situação. Então, os primeiros sintomas sempre costumam ser dessa parte digestiva mesmo. Dependendo do tipo de verme que tem ali, você pode desenvolver com o tempo anemia, porque o verme vai se grudar ali no seu intestino, enfim, normalmente ele gruda mais no intestino delgado, e aí ele começa a consumir o seu sangue. E no seu sangue ele tá querendo os seus nutrientes. Lembra aquele sanguessuga lá, que a gente vê às vezes no rio? Só que o verme normalmente é muito, muito menor. E ele se assemelha com ele, muitos vermes se assemelham com eles. Outros não, vivem livres e não estão presos no seu intestino. Mas de qualquer forma, eles roubam o seu alimento, roubam o seu sangue, roubam sua comida. Então, além de roubar o seu sangue, diminuir a quantidade de hemácias, por isso que muitas pessoas ficam cansadas, prostradas, aquele dizendo, já dormi muito, mas eu não tenho ânimo para nada. Pode ser verme por causa dessa perda de sangue que a pessoa tem, ou mesmo que ele não se fixe no seu intestino, ele só viva por lá, ele vai roubar a sua comida. Então a proteína, os minerais, os antioxidantes, as vitaminas que você às vezes se alimenta super bem, continua cansado, muito debilitado, é porque o verme está roubando parte da sua alimentação. Então, é super importante prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá pra gente. Qualquer dúvida que você tenha, consulta o seu médico para ele fazer o exame de fezes, verificar qual é o bicho que está aí te infectando, qual é o verme que você tem e fazer o tratamento correto. Muitas pessoas, quando a gente fala de verme, levam isso para um pouco pessoal. Eu falo assim, tá me chamando de porco. Patrícia, eu sei que para você não ter verme tem que lavar a mão antes do almoço, antes do jantar, eu tenho que ter uma boa higiene da minha alimentação, eu sei que eu tenho que deixar de molho os legumes, as verduras, as frutas. Eu faço isso, Patrícia. É muito chato ficar falando disso, parece que eu não tenho higiene. A gente tem que parar um pouco com isso, porque qualquer pessoa pode estar realmente suscetível a pegar um verme, porque se você comeu uma vez na rua, já saiba que a higiene pode não ter sido completa como na sua casa. Às vezes a mesma tábua, a mesma faca que eles usam para cortar salada, eles usam para cortar uma carne de frango, uma carne de boi, uma carne de porco, que estão contaminadas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a higiene não é tão boa assim, né? Também no restaurante, na rua. Às vezes até mesmo na sua casa, você acha que você está sendo super higiênico, mas pegar uma tábua, botar embaixo da água e botar ali em cima, você não passou um sabão, você não higienizou direito. Então tem que ter certos cuidados de limpeza, assim, de higiene.
fazer uma correta limpeza dos ingredientes que você vai usar. No caso de ingredientes crus, principalmente folhosos, frutas, legumes, é importante deixar de molho. Normalmente a gente faz uma proporção, uma solução de 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipocloreto de sódio e deixa de molho por pelo menos 15 minutos. Não adianta você tirar dali e depois botar de novo na água corrente, porque se a sua água estiver contaminada, se o recipiente que você colocou depois para enxaguar, botar mais água, estiver contaminado, você vai recontaminar. Então é muito importante você seguir esse passo para garantir que vai estar tudo bem higienizado. É super importante também lembrar que as carnes devem ser sempre bem passadas. Então, se você adora aquele bifinho sangrando, se você gosta daquela carne de porco bem rosinha, saiba que essas carnes têm uma maior predisposição a terem vermes, porque a carne não foi completamente cozida, não chegou no ponto de matar o bicho, matar o verme, e você pode sim se contaminar com elas. A água também é outro cuidado muito importante, porque obviamente hoje em dia é muito mais comum as pessoas consumirem água filtrada. Se não tiver um filtro na sua cidade, na sua casa, enfim, você pode fazer água fervida, né? Você pega a água da torneira e ferve a água antes de consumir. Porque a gente fala, a estação de tratamento da minha cidade é ótima, tudo tem saneamento básico, graças a Deus. Mas da estação de saneamento, que pode estar tudo limpinho até chegar na sua casa, tem os tubos, né? Tem os canos, enfim, a tubulação. Então ali você pode ter algum tipo de fuga, algum tipo de contato com algum, enfim, parasita, verme, e aí você bebe essa água contaminada. Então o ideal mesmo é que você filtre ou ferva a sua água e que ofereça essa mesma água para as pessoas da sua casa e cozinhe com essa água higienizada também. Isso é um ponto importante. É importante falar também que a grande maioria das pessoas não mora sozinho, né? Às vezes você mora com seu marido ou com a sua esposa, vocês têm filhos, vocês têm animais de estimação. Às vezes você tem um super cuidado com a sua alimentação, mas a sua esposa come naquele quilo lá com comida fit toda semana, que às vezes não tem uma boa higiene. Às vezes os dois adultos têm uma boa higiene, mas as crianças brincam na terra, botam a mão naquela caixa de areia lá do parquinho, depois botam a mão na boca. Então, gente, tudo isso pode ser um veículo de contaminação mesmo. Se você tem bichinho, tem que ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes, obviamente, né, eles não têm a mesma higiene que a gente, às vezes lambem coisas pelo chão, depois quer lamber a sua mão, quer lamber no rosto. Então, cuidado também se você tem bichinho, porque eles também, infelizmente, podem, né, se sujar com os vermes, se contaminar, e aí contaminam a família também. Ninguém vai deixar de ter bicho por isso, pelo amor de Deus, mas lembra que a gente vai ter que ter um cuidado redobrado nesses casos. Quando a gente fala de problema de verme, de infestação por vermes, a maioria das pessoas pensam que o problema do verme é mesmo ali intestinal. Se eu tiver um verme ali, tá tudo bem, eu vou ter uma dor de barriga, eu vou ter mais gases. Mas assim, resolve, né? Eu tomo um remédio depois e resolve. A gente não pode deixar muito tempo os vermes se acumularem no nosso intestino, no nosso corpo, porque diferentes tipos de verme podem dar complicações diferentes. Os Ascaris lumbricoides, as lombrigas, né, como a gente diz assim, eles podem crescer em uma quantidade tão grande que eles formam um bolo de lombriga no intestino. E existem casos na literatura que as pessoas precisam passar por cirurgia para tirar esse bolo de lombriga. Sem contar que às vezes a lombriga vai subindo pelo seu organismo, você pode até tossir e sair uma lombriga, pode sair algum verme. Sem contar outros vermes, como o caso da tênia, em que quando você consome os ovos da tênia, eles podem ir para o seu cérebro causar a cisticercose, que é uma condição super grave de saúde. Então, assim, não é porque é verme, que é só na parte intestinal, que eu não tenho que ter o mesmo cuidado, porque ele pode, sim, dependendo do verme, migrar no seu organismo e causar complicações seríssimas, colocar em risco a sua vida. Então é por isso que os médicos hoje em dia recomendam que as pessoas tomem o remédio de verme pelo menos uma vez por ano, porque normalmente quem tem filho pequeno, todo ano dá o remédio de verme para criança, porque a criança brinca na rua, bota a mão no chão, deixou cair aquele biscoito, pega, a criança é assim, né? Por mais que você fale, quando você vê, já foi. Então, lembra que o seu filhinho pode estar contaminado e pode te contaminar também. Então, foi o que eu falei, né? Quando uma pessoa da família toma, todo mundo da casa tem que tomar pelo mesmo período de tempo. Se você tem animal de estimação ou se você trabalha
em lugares com maior propensão de contaminação, como, por exemplo, creche, né, em que você limpa a fralda de criança, você tem maior chance de contaminação, casa de idosos, se você trabalha com a área de enfermagem, que você pode ter mais manipulação de matéria fecal, infelizmente, né, às vezes isso acontece, por mais higiene que você tenha, o seu risco de se contaminar é maior. Então, nesses casos também a indicação é que você faça esse tratamento do remédio de verme 2 vezes por ano, e se você tem animal de estimação, como eu falei, né, ou se você trabalha na roça, se você trabalha numa fazenda, se você tem contato com outros tipos de animal, de cuidar dos animais, também é importante que você faça esse cuidado, esse tratamento 2 vezes por ano. Se você não tem essas condições associadas, normalmente o médico indica que faça 1 vez por ano, mas é muito importante que se uma pessoa da casa fizer, todo mundo faz, porque imagina, você fez o tratamento, seu marido não fez, seu filho não fez, eles estão contaminados, vão te recontaminar e fica esse ciclo vicioso. Então, o mais importante mesmo é que se um faz, todo mundo faz. Existem vários remédios de verme diferentes, mebendazol, bendazol, existe o Anita, que é de um espectro mais amplo. Quem vai determinar qual é o melhor remédio de verme para você vai ser o seu médico, levando em consideração o seu estilo de vida e possíveis sintomas associados que você tem. Então, lembra sempre de, antes de tomar qualquer medicação, falar com o seu médico, fazer o esquema que ele faz para você, porque tem medicações que são tomadas por 7 dias, tem medicações que são tomadas por 3 dias, então é importante que você saiba qual é o remédio correto através da prescrição médica e siga o tratamento certinho até o final. Existem também alguns remédios caseiros para vermes, eu tenho até um vídeo falando mais sobre isso. Um dos mais conhecidos é a semente de mamão. Você pode sim usar ele de forma complementar, mas lembra que ele não vai substituir necessariamente o seu remédio. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Lembra que eu tenho aqui no canal também 2 vídeos bem legais que complementam um pouco o tema desse vídeo. Um deles é quais são os alimentos mais perigosos para você comer cru, e outro dos principais erros da cozinha de higiene. Esse vídeo tá muito legal. Compartilha esse vídeo, inclusive, gente, vou ampliar essa corrente do bem. Se você gostou do vídeo, dá a sua curtida e me conta. Então, se você já teve verme, que tratamento você fez, foi fácil de curar, porque tem gente que fica muito tempo com várias infestações recidivas. Conta pra mim como é que foi isso pra você. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. Compartilha, porque vai gostar com quem precisa. E vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.